Bem, é mais ou menos sobre isso, né, que eu queria falar. Algumas questões de interpretação e compreensão do texto. A gente faz essas atividades para isso, né, para crescer na nossa comunicação. E também para nos dar ideias. Então, tem um espaço criação aqui no final da página 47, que vocês também vão fazer hoje no caderno de português. Vou ler para vocês. Diz assim: você que já conhece a história original dos Três Porquinhos deve ter observado que ela teve muitas modificações, a ponto de transformar em vilões. Quais foram os vilões? O caçador, que na história principal ele é um herói, e o vento. Eles transformaram esse fenômeno da natureza como um vilão. Isso é a criatividade, né? E também apareceu um lobo que não era mau, porque a nossa expectativa no início de uma história de Três Porquinhos é encontrar um lobo mau. Mas esse não era um lobo mau, era um lobo que virou amigo. E estava em extinção. Ou seja, foi escrita uma nova história. E aí o desafio de vocês hoje é fazer isso também. Vocês vão escolher um outro conto, um conto clássico, que vocês já conhecem de cor, sabe? A história de cor pode ser Chapeuzinho Vermelho, pode ser um conto de fadas também. Qualquer historinha que vocês já conheçam já de um tempo. E aí vocês, antes de escrever, vocês vão pensar em mudanças, inspirados na história que a gente conheceu dos Três Porquinhos e o Lobo-Guará. Vocês viram que se trocaram os papéis. Então, vocês vão... Antes, né, o autor tem que se inspirar. Primeiro, você vai escolher qual historinha você vai querer modificar. Depois, você vai pensar assim, o que eu vou modificar nessa história? Aí você vai escrever. Eu vou mandar essa direção para vocês, escrita, para vocês responderem no caderno antes de fazer a história. Aí tá escrito assim, ó, pode ser um personagem diferente ou inesperado, pode ser os fatos da história acontecendo em outro lugar, pode ser num tempo diferente, pode ser no futuro, pode ser bem no passado, bem antigamente. E depois a gente vai combinar para um modo de expor. Como a gente não está na escola, o modo de expor vai ser, vocês podem gravar, né, essa história no final, vocês contando essa história, ou lendo essa história pra gente. Pode fazer os personagens de papelzinho, fazer um vídeo animado. Usem a imaginação, tá bom? O legal agora é depois que a gente interpretou uma história que já veio pronta pra gente, a gente experimentar essa produção vindo de nós mesmos, né? Colocar a nossa mente, a nossa criatividade, a nossa imaginação no papel, tá? E aí como é que a gente vai organizar? A gente também já teve muitas aulas de produção de texto. A gente vai organizar essa história em parágrafos, tá bom? Vamos tentar fazer com aquele esqueminha que a gente já conhece de historinhas. Primeiro parágrafo, você vai escrever o início da história, o que a gente fala no início da história. A gente apresenta os personagens, a gente diz onde está passando a história, em que tempo está se passando a história. No segundo parágrafo, você começa a fazer a história acontecer e já pode aparecer uma complicação, que é um problema, né? Complicação é algo que surge ali inesperado, pode ser positivo ou negativo, mas que surge para poder mexer com a história. No terceiro parágrafo, você vai fazer o momento mais emocionante da história, que é o chamado clímax, né? Então, os personagens vão ali conseguir solucionar aquele problema ou não vão conseguir, vai ter alguma coisa que vai ser bem emocionante na história. E por último, o quarto parágrafo, você vai fazer o clímax, desculpa, o desfecho. O desfecho é o final da história, você vai concluir a história. Sempre o primeiro e o último parágrafos, eles são mais curtinhos. E os parágrafos do meio, que é o desenvolvimento, que é a hora do problema e a hora da solução ou não desse problema, são mais linhas. Mas não se preocupem com as linhas, se preocupem em escrever e entender o que vocês escreveram. Então, vocês têm esse desafio, né, de recontar uma história clássica que todos nós conhecemos. E a gente vai reconhecer na sua história, no seu texto, que você escolheu um texto antigo, né, um clássico, uma história que todo mundo, assim, a maioria das pessoas conhece, porque ou aprendeu na escola, ou porque os pais contaram, né?
ou porque viu na televisão também. E aí a gente vai reconhecer. Olha, a Luísa fez a história da Chapeuzinho, mas ela não era vermelho. Ela era verde. Verde de quê? Da esperança. Enfim, verde porque ela vivia na mata. Enfim, essa parte de interpretação, de criatividade, cada um vai ter que imaginar o seu, tá bom? E aí a minha sugestão é que escrevam com calma e vão escrevendo e lendo o que estão escrevendo, para poder usar as palavras que tem que ligar, né? Para ter um desencadeamento, a história começar e terminar com os mesmos personagens, não ser uma coisa, não pode ser uma coisa jogada, né? A gente tem que encadear, ou seja, a gente viu duas partes grandes de uma história só, mas elas se conectam. Uma parte, o início, o meio, até o final da história estão os mesmos personagens. Eles viveram coisas diferentes, sim, mas as palavras que foram escolhidas para escrever essa história permitem que a gente compreenda tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes. Então é isso que vocês têm que fazer. Para conseguir fazer isso, não tem que fazer rápido. Tem que fazer com calma, tem que fazer exercitando, imaginando, até desenhando se quiser primeiro, né? Fazendo aquele roteiro de produção de texto, ao invés de sair escrevendo de qualquer jeito. Não, faz um roteiro, pensa primeiro, responde as perguntas sobre esse roteiro e depois você vai criar seu texto. E se for preciso, a lápis, né? Por quê? Porque você pode apagar. Você pode usar uma palavra mais apropriada para o entendimento ser melhor. E você só vai conseguir apagar, corrigir, recorrigir a sua produção se você escreve e lê o que você escreve. Ah, não, eu escrevo, mas eu acho que fica melhor depois que aconteceu tal coisa. Então, esses termos, essas coisas que você faz completamente, naturalmente, na sua vida, falando, você não fala, você não conta uma história, você vai fazer no papel. E para conseguir fazer, é seguir essas dicas, tá bom? Boas produções, espero que vocês estejam conseguindo fazer essas atividades. Mandem dúvidas e quando terminar a história, leia essa história, grava um vídeo, manda pra gente, tá bom? Pra gente saber como é que ficou. Um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana.